que constranger ele a largar. Porque agora quem não queria largar mais de Jesus era ele. Porque uma vez, querido, você não querendo vir para Jesus é uma coisa, mas eu vou te dizer uma coisa, querido. O dia que você olhar para os olhos de Jesus e caminhar do lado dele, não tem cão na terra que te arranque do lado dele. Sabe por que a superficialidade dos crentes hoje é tão visível? Porque nunca olharam nos olhos de Jesus e nunca caminharam com ele. Aleluia. Nunca. Por isso que qualquer coisa arranca. Tiveram que dar mais chicotada para Simão largar de Cristo do que para ele ir abraçar Cristo. Aleluia. Isso se chama conversão. Glória a Deus. Isso é conversão. O resto é piada. Vim para a igreja porque está doente, vim para a igreja porque o filho vai morrer, tudo isso é piada. Aleluia. Esse milagre ninguém conta, que é o milagre de uma conversão. O segundo grande milagre acontece antes do patíbulo. Acontece enquanto Cristo chega na vida daqueles homens do pretório. Você vai ver que no texto, depois você lê em casa, não sei que você não vai ler, mas eu estou mandando. Você vê lá na sua casa, no capítulo 27, você vai ver um nome chamado pretório. No latim, pretório. No latim, lugar especial, lugar de reunião, lugar de pessoas importantes, lugar onde todos se reúnem, lugar onde julgamentos são efetuados. Seria hoje a sala de um juiz. E nesse lugar Jesus chega e encontra Pilatos. Encontra quem? Encontra Pilatos. Pilatos vai. No Evangelho de Marcos, no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas, é testificado, porque Lucas veio depois. No Evangelho de Mateus, foram os primeiros a serem escritos. Nesses 4 evangelhos a gente vê que alguma coisa especial e que muitos não sabem acontece. Pilatos vai e questiona Jesus de algumas coisas. E todas as vezes que ele questiona Jesus, alguma coisa espiritual está acontecendo. Aleluia. Não é simplesmente um questionamento para prejudicar, não. Tem alguma coisa acontecendo. Não tem ponto na Bíblia Sagrada que não tenha um nó de Deus no começo. Glória a Deus, aleluia. Ele inspeciona, e ele inspeciona, e ele pergunta, e ele pergunta. E quando chega no final da história, ele vai lá e faz o quê? Faz o quê? Isso passa batido. Depois que você conhecer esse Jesus, você vai olhar para ele diferente. Pilatos faz 6 questionamentos a Cristo. 5 ele faz e o governador faz 1. 6. Quando você vai lá no Antigo Testamento, quando você vai lá no Antigo Testamento, você vê que o sacerdote, quando ele ia inspecionar um cordeiro, ele inspecionava 6 pontos. Só que para inspecionar o cordeiro, ele tinha que tocar no cordeiro. Ele tinha que ver a sua cabeça, ele tinha que ver os seus olhos, ele tinha que ver a sua boca. Ele tinha que ver as suas patas. Fedor de chulé desgraçado. Isso. Ele tinha que ver o seu pelo. E ele tinha que ver as suas orelhas. Olhar por dentro das orelhas. Meu Deus. A cega, Jesus. Cenário. E cada um desses pontos tem algo especial. Vocês já ouviram falar de um Deus chamado Baal-Zebub? É? Baal-Zebub. Você sabe o que é o Baal-Zebub? É o Deus das moscas. Agora você sabe o que esse Deus fazia? As moscas entravam dentro do canal auditivo de uma ovelha. Olha só. Colocava dentro do canal auditivo da ovelha uma larva. Nessa larva, a ovelha não tem tímpano. Então essa larva caminhava e encontrava o cérebro da ovelha. E essa ovelha ficava louca. Essa ovelha chegava dentro da água, mansa. E ela começava a bater os pés e sujar
Que coisa tremenda, escondida na palavra. E porventura não é isso que Paulo diz lá, que no final dos tempos os homens terão um comi no... É o Deus das moscas, que está agindo no meio da igreja, colocando dentro da orelha das ovelhas coisa que está enlouquecendo as ovelhas. E elas pegam aquilo que elas comem e pisam em cima. Elas pegam a água, que é a palavra de Deus, e ela pisa em cima, ela suja. E sai que nem louca por aí. Mas vamos voltar aqui, o sacerdote ia lá e inspecionava toda a ovelha. E depois ele chegava para o sacerdote levítico que queria matar, ele dizia assim: eis aqui o cordeiro. Quando o sacerdote pegava o cordeiro e entregava para o sacerdote levítico, que iria efetuar a matança, quem recebia aquilo já sabia que aquela ovelha estava perto. Cristo vai e fica calado. Não questiona nenhum dos questionamentos. E tem muita gente querendo responder a questionamentos, você não tem que responder nada. Você tem que ficar quieto, mudo. Aleluia. A resposta vem do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque quem te inspeciona não é homem nenhum. Quem te inspeciona é aquele que conhece muito bem aquilo que o Altíssimo aceita. Porque não adianta você vir com a melhor roupa, não adianta. Não é isso que está sendo inspecionado na tua vida. Não é isso. Então esse sacerdote vai fazer a inspeção e depois, para voltar ao seu serviço, ele tinha que fazer o quê? Quando João, lá no deserto, conhece a Cristo, João está batizando o povo nas águas para arrependimento. Lá vem uma surucucu, ele pega e batiza a surucucu na água. Lá vem uma víbora, ele pega a víbora. A jararaca, batiza a jararaca. Aí vem um grupinho, raça de rio, ele pega a víbora. Mas de repente ele para, quando ele para, todo mundo fica olhando para ele, ele aponta, aí abre aquele caminho e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então desde o início o Cordeiro já estava anunciado. Quando chega no final, já que os sacerdotes não quiseram observar o Cordeiro, Deus usa Pilatos. E Pilatos vai e observa o Cordeiro. E quando chega no quinto questionamento, a mulher de Pilatos tem um sonho, o nome dela é Cláudia. A mulher de Pilatos tem um sonho, porque ele ficou turbado, porque não conseguia achar erro naquele cordeiro, não conseguia achar piolho, não conseguia achar lêndia, não conseguia achar casco rachado, ele não conseguia achar pelo encravado, ele não conseguia achar. E ele dizia: eu não consigo ver nada errado nesse homem. E aquilo estava turbando, porque aqueles sacerdotes que estavam lá embaixo estavam querendo matar aquele Cristo. E a gente assiste o filme de Mel Gibson, nós queremos matar todo mundo, mas a gente não sabe o que está acontecendo. Cadê a regente? A regente, quem era a regente? Era como se houvesse uma regente. Tinha alguém regindo tudo aquilo. Você. Cláudia manda um recado para o marido, diz assim: meu amor, não toca nesse homem. Eu recebi uma visita de Deus nessa noite, e Deus mandou dizer que ele é santo. Aleluia. Se você quiser viver bem o resto da sua vida, não toca nesse homem. Então ele vai, e os demônios, durante toda a história do Cristo na face da terra, eles se apresentam diante de Cristo e dizem assim: o que nós temos contigo, ó Filho do Deus Altíssimo. Ele diz: cala a boca. E outro demônio diz: o que você veio nos atrapalhar aqui, ó Filho do Deus Altíssimo, cala a boca. Porque em todo tempo queriam anunciá-lo como Filho de Deus, mas ele
não estava ali como filho de Deus. Ele estava ali como Pilatos o anunciou. Pilatos pega Cristo depois de lavar as mãos e ele chega diante de todo o pretório e diz assim: eis aí o homem. Quando ele diz eis aí o homem, o diabo arranca os cabelos, porque a única coisa que o diabo poderia ter contra Cristo é que ele era o Filho de Deus que estaria subindo na cruz. E se o Filho de Deus que estivesse subindo na cruz não teria validade aquilo que ele estava fazendo como homem. Todos vocês olham para o Cristo ressurreto, para o Cristo glorificado, para o Cristo que venceu a morte. Mas nós nos esquecemos que Ele quer ser visto por eu e por você, porque Ele mesmo diz assim: aquele que quiser vir após mim, tome a sua. Ele quer ser visto assim por você. Cruz. Eu venci o mundo, que legal, eu também vou vencer. Se subir na cruz, vai. Se não, não ia. Glória a Deus. Eis aí o homem. Aí a voz do inferno toma a boca e diz assim: eu posso resolver essa situação. Eu tenho aqui um preso que eu possa soltar o seu Cristo e crucificar ele no lugar do seu Cristo. O cara é Barrabás. Preste atenção. Tem muita gente que não está seguindo a Cristo, está seguindo a Barrabás.